Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje falaremos sobre a segunda epístola de Paulo ao Timóteo. E nós, antes de iniciarmos mais esse estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, nós vamos estar entregando a Deus esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor é Deus, é bondoso, é maravilhoso, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Obrigado pela vida, Senhor, obrigado pelo sustento que nos sustenta a cada dia, e te peço perdão também pelos meus pecados, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que vai assistir essa aula, que eles possam ter, Senhor, o discernimento, a compreensão, que seu Espírito Santo venha fazer isso uma realidade na vida de cada um, Pai. E que eles possam aprender com a Tua Palavra para que eles sejam edificados. E me capacita, Senhor, para eu crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, para que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que Tu queres. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, vamos estar início mais uma lição da escola, que é, aqui na lição, fala que é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, foi a segunda carta a Timóteo. O ministério de Paulo estava praticamente finalizado e ainda preso em Roma. Precisava, entre aspas, passar o bastão, fecha aspas. O apóstolo escreveu orientações sobre a importância do exercício de uma vida piedosa, em face aos impostores da Igreja de Cristo, abre aspas, a despeito das desoladoras circunstâncias de Paulo. Esta é uma carta de encorajamento que estimula Timóteo a permanecer firme no cumprimento de sua tarefa divinamente designada. Paulo chama Timóteo de bom soldado de Cristo. Tá? Então, temos aí no item 1, com uma visão panorâmica, as informações básicas, né, da revista, que é o grupo, que é a carta de Paulinas Pastorais. Temos o autor, que é Paulo, né, e a data que foi escrita, que é mais ou menos 65 depois de Cristo. E o local é prisão em Roma. E o alvo é Timóteo. O versículo-chave é 2 Timóteo 4:2. E a expressão-chave é o bom combate. Nós temos aí como esposo, no item 1.2, a fidelidade, que é 2 Timóteo 1. Temos o combate, que é 2 Timóteo 2. A apostasia, que é o 2 Timóteo 3. E o desafio, que é o 2 Timóteo 4, já que essa epístola ela tem 4 capítulos. E aí fala sobre a perseverança diante das provas atuais e fala da perseverança diante das provas futuras, que é o combate fiel. No item 1.3 da revista, 2 Timóteo, em uma sentença, Paulo apela ao jovem pastor Timóteo para que se mantenha fiel ao ministério de Cristo, defendendo a sã doutrina. Por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque, como já foi estudado na lição passada, né, que é a primeira epístola de Paulo aos Timóteo, falasse que ali havia, na época, muitos falsos mestres, muitas doutrinas, né, muitas heresias. Então, o Paulo queria reforçar essa doutrina de Cristo, né, para Timóteo, que era um jovem pastor, no qual que estava ali pregando a palavra de Deus. E no item 2, o contexto e finalidade. No 2.1, fala sobre o contexto, né? Paulo sabia que a morte estava próxima, lá em 2 Timóteo 4:6, pois essa última prisão foi bem diferente. Ele foi preso tão de repente que não houve tempo para vestir sua capa,
que ficou ali na casa de Carpo, em Troade, nem ter reunir seus preciosos pergaminhos, que está lá em 2 Timóteo 4,13. Na última prisão, deixaram em uma casa alugada, com certa liberdade, conforme Atos 28, 30 e 31. Na última, ficou em cárcere incomunicável, enquanto antes tinha tido grande número de amigos ao redor, agora estava quase só, conforme lá 2 Timóteo 4, 10, 12. Na primeira prisão, esperava ser solto novamente, e na segunda, guardava a morte, que é 2 Timóteo 4, 6, 7. No item 2.2 da revista, fala sobre a finalidade. Qual era a finalidade do apóstolo Paulo? O apóstolo desejava ver o seu filho amado antes de morrer. Quem era o seu filho amado, né? Que o apóstolo Paulo não casou, mas ele tem um filho na fé, e o filho na fé era Timóteo. E pediu que viesse trazendo também Marcos, conforme 2 Timóteo 4,11, e as coisas que haviam deixado, 2 Timóteo 4,13. Vemos nessa carta a grandeza e a coragem e a esperança de Paulo. Mesmo em condições tão tristes, sua maior preocupação era que conservasse para a mensagem da salvação em Cristo, que o propagassem fielmente, 2 Timóteo 2,2. Preocupava-se em ver que seus continuadores executassem fielmente o serviço do Mestre. Não alterou seu modo de pensar acerca da morte. Antes se regozijava com a certeza de encontrar-se com o Senhor. Lá em 2 Timóteo 4, 8 e 18. 2 Timóteo para hoje, o que o autor fala aqui na revista. Até o fim, Paulo ficou firme na fé, por isso estimulou Timóteo a continuar a obra de Cristo. Você está firme e disposto a cumprir todas as designações de Deus para você? É uma pergunta que o autor faz aqui na revista. Repetindo, você está firme e disposto a cumprir todas as designações de Deus para você? No caso, foi o que fez o apóstolo Paulo. Ele cumpriu todas as determinações de Cristo. No item 3, fala sobre conteúdo. E no 3.1, o bom combate. O combate mencionado por Paulo na sua primeira carta foi reafirmado na segunda. Conforme lá 1 Timóteo, ele já tinha falado isso, no capítulo 1, versículo 18, depois 6, 12, e agora confirmou em 2 Timóteo 4, 7. Paulo encorajou Timóteo no poder do Espírito a lutar em defesa da fé como ele. Está lá em 2 Timóteo 1, 6, 8. O apóstolo usou figuras para simplificar essa luta. Ele falou sobre soldado, falou sobre atleta, lavrador, obreiro, utensílio, servo. Isso tudo está no 2 Timóteo. No 3.2 fala sobre um contraste declarado. Ao longo da carta, o apóstolo Paulo fez uma clara distinção entre os impostores e os soldados de Cristo. Além de apresentar características dele, Paulo ainda identificou na carta impostores e soldados de Cristo. Isso está lá em tudo, em 2 Timóteo 1, 15, 2, 17, 3, 8, 4, 10 e 14. E soldado de Cristo está em 2 Timóteo 1, 16, 4, 11, até o 12 e depois 19 e 20. E no item 3.3 fala sobre os deveres ministeriais em face aos impostores. Aí no item A, o combater o bom combate. Temos completar a carreira e guardar a fé. Foi o que o Paulo fez. E a triade ministerial da carta: o discipulado, a dedicação e a diligência. E no 3.5, Timóteo prepara para o combate. Um trabalhador irrepreensível, aprovado por Deus,
um servo apto para instruir, não em contenta, mas em mansidão, um crente iluminado, habilitado pela palavra de Deus, e um pregador bem equipado, faz esse a obra de evangelista, né? Aí vamos lá, 2 Timóteo para hoje, que o autor coloca aqui na revista. Ele diz o seguinte, ele faz uma exclamação e depois faz uma pergunta. Bom será o dia que podemos dizer como Paulo, entre aspas, combati o bom combate. Está lá em 2 Timóteo 4,7. Aí ele pergunta, o que você tem feito hoje para poder dizer o mesmo que Paulo no final de sua carreira? O que a gente tem hoje em dia para dizer assim, combati com bom combate? Será que nós estamos combatendo mesmo o mal? Estamos combatendo as falsas doutrinas? Estamos combatendo as heresias? Será que nós estamos lutando pelo Evangelho de Cristo? Essa é a pergunta, né? No item 4, Cristo em 2 Timóteo. Cristo Jesus manifestou-se na terra, aboliu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade pelo Evangelho. Ressuscitou dos mortos, conquistou a salvação eterna em glória, pois, se os crentes morrerem com ele, também viverão com ele. Todos quanto amam sua vinda receberão a coroa da justiça e reinarão com ele, descobrindo na Bíblia. Isso está lá no livro Descobrindo a Bíblia, na página 473. 2 Timóteo para hoje, que o autor também faz, aliás, nesse caso ele faz duas perguntas. A primeira seria, como você encara a própria morte? Será que, assim como Paulo ser sobretudo, Jesus, temos deixado o discipulado e o bom legado? É a segunda pergunta. Quer dizer, como você encara a própria morte, né? Você crê que você será salvo, que você tem a vida eterna, assim que você aceitou Jesus Cristo? E será que, assim como Paulo e sobretudo Jesus, temos deixado discípulos e bom legado? Nós temos discipulado, deixado discípulos? E chegamos aqui na conclusão dessa revista dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo combateu o bom combate de cabeça erguida, sem se envergonhar do Evangelho. Está lá em Romanos 1,16. Nem mesmo diante da morte, ele foi o legado e que ele deixou a Timóteo, convidando a partilhar deste combate da mesma forma, sem se envergonhar do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 2 Timóteo 1,8. Seu exemplo é um convite a também não nos envergonharmos do nosso Salvador e partirmos para o combate da fé. Aí temos aqui as leituras durante a semana, que na segunda-feira, 2 Timóteo 1, versículo 1 a 5, Paulo ora em favor do jovem pastor Timóteo. Você ora pelos pastores de sua igreja? É uma pergunta. Então, quer dizer, o Paulo orava para aqueles que ia substituí-lo. Ele, nesse ponto aqui, como está falando, mas Paulo orava por Barnabé e por outros apóstolos também, né, outros colaboradores dele, mas aqui principalmente ele faz aquela oração para o Timóteo, uma vez que ele já estava pensando que haveria de repente a morte física, ele não poderia dar continuidade à palavra de Deus ali para aqueles povos. Então, na terça-feira, 2 Timóteo 1, 6, 14, diversas orientações. Descubra, você vai descobrir lendo, né? É lá no 2 Timóteo, repetindo, capítulo 1, do 6, versículo 6 ao 14. Na quarta-feira, tem no 2 Timóteo 1, 13. Não, é 2 Timóteo 2, 1, 13. Não é fácil defender a fé em meio a sofrimento. Você está disposto a isso? Tá. Porque muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, a gente parece que esquece um pouco da fé em Cristo Jesus, né? Que Ele pode todas as coisas, inclusive nos salvar, libertar e curar. Na quinta-feira, 2 Timóteo 2, 14 e 26, é preciso confrontar os falsos mestres. Faça isso instruído pela Bíblia.
Para se a gente confrontar os falsos mestres, a gente tem que ter um conhecimento da palavra de Deus, porque senão nós não conseguimos. E podemos até ser enganados por eles. Na sexta-feira, 2 Timóteo 13, 14 e 17, a Bíblia tem insuperável valor para o crente. Você crê nisto? Sim, claro que a Bíblia tem um valor insuperável, porque é a palavra de Deus. É ela que é a nossa maior arma, né? É ela que nos traz paz, tranquilidade, segurança, fé, esperança e tudo que é bom, né? Vem da Bíblia, é a palavra de Deus. E sábado, 2 Timóteo 4:5, Deus exige fidelidade à sua palavra. Você é fiel nos ensinos bíblicos? Quer dizer, isso aqui é mais até para mim. Se você é fiel no ensino bíblico, eu que estou aqui ensinando, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que estar falando a verdade e meditando, ou lendo, procurando ter conhecimento para não passar nada errado para aqueles que estão ouvindo, como vocês que estão me ouvindo. Então tem que estar sempre ali na doutrina, ensinando o verdadeiro evangelho, né? A verdadeira, que é a palavra de Deus. E no domingo, 2 Timóteo 4, 9 e 18, Deus é fiel aos seus servos. Você crê nisso? Sim, nós somos infiéis a Deus, mas Deus é fiel a nós. Entendeu? Sempre Deus foi fiel. Ele sempre age com fidelidade. Então, irmão, eu queria, antes de fazer um resumo que eu sempre faço do livro, eu queria falar aqui que, 2 Timóteo, eu tenho até uma questão, porque eu já fui presidente da União de Homens, e nosso módulo aqui está, claro que cada UEC e cada igreja, se tem união de homens, eles vão usar o contexto da Bíblia. Mas o nosso aqui, do congregacional, ou pelo menos da igreja congregacional do Encantado, ao qual é a igreja mãe que eu pertenci, né? Hoje eu estou na igreja Largo do Tanque, mas a gente tem lá no capítulo 2, versículo 15, que o nosso módulo da UEC era: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não em que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer, essa é uma mensagem, né, do apóstolo Paulo ao Timóteo, mas serve para todos nós, né? Procura se apresentar a Deus aprovado, né? Santificado, procurando fazer o que é certo, e como obreiro que não em que se envergonhar, mas sempre pregando e está falando a palavra de Deus. E um outro versículo também que eu queria deixar é que também tinha outro módulo, que isso aí me falava muito o coração. Eu cheguei até a decorar nessa questão, porque eu fiz estudo bíblico, né? Era uma escola, melhor dizendo, um curso dentro da igreja, né? Que era 2 anos, eu me formei, e nós tínhamos um módulo também, que é lá no 2 Timóteo 4, 5, que depois, quando a gente se formava, recebia o certificado, a gente recitava, não só quando se formava, usava mais na formatura, mas a gente sempre procurava recitar nas aulas também, quanto era possível, até para decorar, né, e ficar bem na mente, né, para meditar sobre essas palavras. E eu quero agora recitar aqui para os irmãos. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. Porque se nós estávamos ali naquele curso para fazer, era para nós sermos ou mestres, ou pastores, ou discípulos, claro, evangelista, né? Então, o que acontece? A gente teria que colocar isso aqui em prática na nossa vida, essas palavras. Vou repetir: tu, porém, sede sóbrio em tudo e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, né, que é pregar o evangelho, e cumpre bem o seu ministério.
Agora eu gostaria de passar a fazer a questão do resumo que eu tenho, né? O resumo que eu quero fazer é o seguinte, é que nesse livro de Timóteo, ele se divide, no caso, praticamente em 4 capítulos, mas ele se divide aqui em 6 itens. Por exemplo, ele fala, o apóstolo Paulo, na carta, a introdução à segunda carta a Timóteo, que é logo na introdução no capítulo 1. Depois ele fala que o evangelho precisa ser preservado, né? Está lá em 2 Timóteo 1,18. Depois ele fala os desafios do pregador do evangelho, né? 2 Timóteo 2,1,26. Depois ele fala como enfrentar o fim dos tempos vitoriosamente, 2 Timóteo 3,1,17. E temos a pregação da palavra no mundo de relativismo, que é 2 Timóteo 4,5, e na segunda vinda de Paulo em Roma, o seu martírio, que fala também nessa carta, que é 2 Timóteo 4, 6 a 22. Então, agora, questão aqui sobre essa carta, eu quero falar que esta é uma das mais emocionantes epístolas de Paulo. É a última carta, escrita na penumbra do martírio. Era um tempo que grave ameaça a fé cristã. De um lado, o fogo da perseguição soprava no intomável violência. Por outro lado, o assédio dos falsos mestres era assaz e audacioso. Muitos crentes estavam abandonados à fileira do evangelho, outros esquivavam de qualquer ligação com o apóstolo do gentio, ao qual estava preso como um malfeitor, sob pesadas acusações, numa insalubre masmorra romana, na antessala do martírio. Antes de estar velho e cheio de cicatrizes, tendo que suportar o rigor, amigos, Paulo não está prioritariamente preocupado consigo mesmo, mas em manter acesa a chama da fé, em contaminando o evangelho. Manter acesa a chama da fé em contaminando o evangelho. Quer dizer, ele não estava contaminando, ele estava incontaminando o evangelho, tirando todas essas contaminações. O evangelho de Cristo para gerações prósperas. O evangelho é maior que os obreiros. Este passo, o evangelho permanece. Isso é verdade. Embora Timóteo fosse jovem, tímido e doente, estava à frente de grande igreja em Éfeso, capital da Ásia Menor. Aquele era um campo minado pelos falsos mestres. É um território de gigantescas lutas espirituais. Como numa corrida de revezamento, Timóteo precisava receber a tocha do evangelho e passar adiante com fidelidade e senso de urgência. Timóteo deveria guardar o evangelho intacto. Nada pode ser acrescentado ao evangelho, nem ser dele subtraído. A pureza da fé é a garantia de uma permanência. Quando o evangelho perde sua pureza, perde também seu poder e sua eficácia. Timóteo deveria estar pronto para sofrer pelo evangelho. Estava ocorrendo uma desbandada geral de crentes na Ásia, em virtude da brutal perseguição que se abatera sobre a igreja. O fogo da perseguição apenas dispersa a palha da religiosidade nominal, mas fortalece os crentes genuínos. Diante desse cerco da perseguição, por um lado, e da influência perniciosa dos falsos mestres, por outro lado, Timóteo deve agir como um mordomo, um soldado, um atleta, um agricultor, um servo ou um vaso de honra. Em vez de olhar para os apóstatas que dão as costas para Cristo na hora da prova, deve olhar para Jesus, que inventou a morte e sobre ele triunfou a sua ressurreição. Diante de um mundo que marcha resoluto rumo à mais vergonhosa corrupção, Timóteo deve permanecer fiel às Escrituras, pois são inspiradas por Deus e úteis para a palavra e cumprir sua missão por intermédio dela.
longe de ser levado pelas ondas revoltas da impiedade ou abraçar as sedutoras novidades. Timóteo deve se manter firme nas mesmas verdades que aprendera desde sua infância. O Evangelho é insubstituível e sempre atual, sempre vivo, sempre poderoso e sempre eficaz. Além de guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho e permanecer no Evangelho, Timóteo precisava pregar o Evangelho. Não é suficiente lutar pela preservação de sã doutrina. Essa mensagem precisa ser programada no tempo e fora do tempo, com senso de urgência. O Evangelho precisa sair das quatro paredes. Cada crente deve ser um missionário. A igreja é uma agência ou um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. O Evangelho é um depósito que Deus nos confiou para entregarmos aos povos. Somos devedores, não podemos reter o Evangelho. Este não é um monopólio da igreja. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Paulo encerra essa carta como se estivesse lendo seu testamento. Demonstra inabalável firmeza, imperturbável confiança na hora da morte. Tem profundo senso de dever cumprido, seu grande anelo, completar a carreira, tornar-se agora um testemunho eloquente, apesar de lidar com os dramas amargos como a solidão, o abandono, a privação, a traição e a ingratidão. Esse grande bandeirante do cristianismo foi assistido por Deus, longe de fechar as cortinas da vida, amargurado com as circunstâncias tão adversas. Desabotou-a sua alma num jorro de gloriosa toxicologia. Entendeu? Como ele diz, meu maior propósito é que a leitura desse livro inflame em servir a Cristo com fidelidade, pois se a jornada rumo à glória é chuncada de espinho e a chegada é certa e a recompensa é segura, mesmo que aqui trompemos como mártires, seremos recebidos como príncipe na glória. Quer dizer, Timóteo, né, ele combateu com bom combate, né, venceu, né, e graças a Deus foi um homem de Deus, um evangelista, um apóstolo, e serve exemplo para nós, né? Às vezes a gente fica pensando, mas como ser como o apóstolo Paulo, né? Um homem ali que se dedicava todo o seu tempo, né, à pregação do evangelho. Sim, irmão, nós não podemos estar tendo esse teu tempo, e eu acho que eu nunca chegarei aos pés do apóstolo Paulo, mas poderíamos fazer a nossa parte, poderíamos seguir o exemplo de Paulo e buscando sempre fazer aquilo que ele nos trouxe aqui através da palavra, né, que nos ensinou, porque essas palavras dele foi inspirada pelo Espírito Santo, né, para trazer a mensagem na época ali para os cristãos de Éfeso e principalmente para Timóteo, né, mas também serve para nós, porque a Bíblia é para aquele tempo, para hoje e para amanhã. Ela não tem tempo determinado, entendeu? Ela é para sempre. Então, aí que a gente tenha nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, essa palavra vai continuar. E aquele que for um exemplo, nossos bisnetos, um exemplo, eles vão também ler e vão procurar, né? Se eles tiverem o conhecimento da palavra, se eles forem de fato um discípulo de Cristo, vai aprender o que Paulo aqui nos traz, ensinamento, né? Esse ensinamento para que nós possamos evangelizar e possamos sermos fiéis a Deus na sua palavra, né? Que é pregar o evangelho a toda criatura. Bom, vamos orar, agradecer a Deus por mais essa lição, né? Que Deus nos abençoe, né? E que possamos continuar nessa obra. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que nos traz, pela Tua palavra, Senhor, pelo ensinamento, pela vida do apóstolo Paulo,
pela vida do apóstolo Timóteo também, que foi ali um homem, Senhor, que aprendeu com o apóstolo Paulo, que também aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, e foi um evangelista, homem, Senhor, segundo o teu coração, que fez a tua vontade, e que possamos seguir esse exemplo também, Pai. Que tu possa abençoar cada um de nós que estamos ouvindo essa aula de escola dominical, que tu possa dar sabedoria, discernimento, compreensão da tua palavra, para que possamos cada dia mais nos santificarmos, procurarmos, Senhor, fazer a tua obra. Ajuda-nos, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e livra-nos de todo mal. Tenha um domingo de paz, tranquilidade, segurança, um domingo abençoado, um culto abençoado na nossa igreja, Pai, e tenha uma ótima semana para todos nós, com a saúde, paz e prosperidade. Livra-nos de todo mal, é que nós pedimos te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, então a próxima lição é Tito, né? Que o autor é Paulo também, que tem apenas 3 capítulos. Então, na próxima lição seria a lição 6, Tito, certo? Então, até lá, a próxima lição, e fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém.